Olá, como vão? Espero que estejam todos bem. E bem-vindos ao Era Uma Vez, a nossa lista de vídeos em que tratamos de conflitos jurídicos reais e seus aspectos relevantes. No vídeo de hoje, daremos continuidade ao assunto do vídeo passado, que é a liberdade de expressão e o direito de resposta. Hoje, contudo, o assunto vai se desenvolver em torno do conflito entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a Globo Comunicação e Participações S.A. Era uma vez o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, político que desperta paixões e ódios. Em 10 de março de 2016, no Jornal Nacional, foi veiculada uma reportagem de aproximadamente 9 minutos. O link estará na descrição do vídeo para quem tenha interesse em conferir. E nesta reportagem dava-se notícia de uma denúncia que o Ministério Público Federal fazia contra o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta reportagem, a todo tempo mencionava-se: segundo o Ministério Público, Lula teria feito isso e aquilo. De acordo com a denúncia, Lula teria agido assim e assado. Então, a todo tempo, com base na denúncia, as informações da denúncia eram noticiadas pela Rede Globo. Quem não ficou nada satisfeito foi o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que tentou exercer o direito de resposta. Antes de falarmos do processo propriamente dito, vamos recapitular um pouco do que já dissemos no vídeo passado. O direito de resposta é um direito fundamental previsto no inciso 5º do artigo 5º da Constituição. Este direito, que foi detalhado na Lei 13.188, prevê que o ofendido notifique o meio de comunicação para que este veicule aproximadamente nos mesmos moldes da notícia a resposta. Aparentemente, o ex-presidente, por meio de seus advogados, notificou a Rede Globo. Nos termos da lei, o meio de comunicação teria 7 dias para responder a essa notificação com o pedido de direito de resposta. E antes mesmo que esses 7 dias decorressem, o ex-presidente propôs uma ação para exercer o direito de resposta. Na sistemática da lei, a ideia é: notifica-se e, se após os 7 dias for negado ou não houver resposta, o prejudicado, o ofendido, propõe a ação para que então o judiciário determine que o direito de resposta seja respeitado. Pois o ex-presidente, após a notificação e antes mesmo dos 7 dias, propôs a ação competente. E eu vou dizer a verdade, não é sempre que isso acontece, mas a sentença do juiz da 7ª Vara Civil da comarca de São Bernardo do Campo é uma aula de liberdade de expressão e de direito de resposta. Antes de avançar, o que tivemos é que o ex-presidente perdeu a ação. Encontra-se agora em grau de recurso, mas em primeira instância o pedido foi negado. E por que foi negado o pedido? Quais foram os fundamentos dessa sentença? A sentença, basicamente, esteve fundada naquilo que deva ser o objeto do direito de resposta. Eu me explico. Em outras palavras, na doutrina, diz-se que existem 2 sistemas básicos. O sistema alemão, que seria um mais restrito e segundo o qual só poderia ser objeto de direito de resposta o erro factual. E o sistema francês, segundo o qual o direito de resposta poderia abranger tanto fatos quanto a interpretação dos mesmos.
chegando ao ponto de abranger uma opinião em sentido contrário. Pois no Brasil, a liberdade de expressão coexiste com o direito de resposta. E no entendimento do magistrado na sentença, o direito de resposta deve ceder em face da liberdade de expressão, sendo utilizado apenas em situações excepcionais. E o que seria uma situação excepcional? Aquela situação em que a matéria tivesse a intenção de atacar, de ofender, de atingir a moral do ofendido e que dessa intenção resultasse o desvio de finalidade, que não seria o de noticiar. Então não haveria direito de resposta para um mero erro. Não haveria o direito de resposta para uma notícia que ofendesse eventualmente. O juiz se posicionou no sentido de que não é a vontade do ofendido que determina a existência do direito de resposta. E isso eu acho especialmente importante nos dias de hoje, em que cada vez mais se ouve dizer que quem sabe o que é a ofensa é o ofendido. Quem entende o que é o discurso discriminatório é o discriminado. Pois em relação ao direito de resposta, o correto entendimento do magistrado foi no sentido de que se trata de uma exceção e apenas deva ser usado para evitar o abuso intencional. Caso contrário, serviria como um modo de intimidação. É aquilo que nos Estados Unidos se chama de chilling effect. E não é o que se espera do direito de resposta. Na sentença, o magistrado também menciona e aponta fundamentos em uma série de tratados internacionais, especificamente tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, de modo que, ao final, ao menos em primeira instância, entendeu-se que não há direito de resposta para uma apresentação de uma determinada versão dos fatos. E olha, tendo visto a reportagem, você pode ver lá que ao final tem um bom tempo em que quem fica falando é o advogado do Lula. Então eu nem achei que a reportagem fosse desequilibrada. Mas segundo o magistrado, o dever de ouvir as outras partes é um dever ético e não jurídico. O jornalista não está obrigado a ouvir todas as partes. Lógico que eticamente ele pode ser questionado e tal, mas isso não seria o suficiente para dar o direito de resposta. Repito, humildemente, achei que a sentença foi uma aula acerca de como o direito de resposta deva ser interpretado e aplicado no direito brasileiro. Então é isso, pessoal. Mais uma vez voltamos ao assunto. Na oportunidade de hoje, para discutir mais acerca do que pode e deve ser objeto de direito de resposta, quem sabe em um próximo conflito que nos traga de volta a esse assunto, possamos destacar um outro aspecto relevante. Por enquanto é só, obrigado por assistir e espero encontrá-los em uma próxima oportunidade aqui no canal.